Hoje eu quero comentar aqui uma fala do Mamãe Falei, de um vídeo de ontem dele, que tem tudo a ver com o que a gente falou nesses últimos dias aqui sobre debates, né? Sobre o modo como o debate está contaminado. Isso não é de agora, mas eu quero usar isso, como eu falei, como um exemplo de caso, até porque nesse caso em particular do Mamãe Falei, ele faz uma definição equivocada e que vale aqui também mencionar para você perceber como isso pode atrapalhar na hora de você estabelecer um solo comum de conhecimento para poder debater com alguém. Então o que acontece agora é o seguinte: o Jones Manuel desafiou o Kim Kataguiri para um debate e o Kim se recusou, e quem assumiu esse posto, né, quem disse que debateria com o Jones é o Mamãe Falei, é o Arthur Duval. E aí o Jones recusa, e aí eles estão lá numa troca de acusações, né? Ah, covarde, fugiu, não sei o quê, o Kim fugiu, o Jones fugiu, aquela coisa que você percebe nesse tipo de dinâmica dos debates na internet, né? É como se fosse uma disputa de quem é mais macho. Esse tipo de debate, o modo como ele se dá, é uma demonstração de força. Não tem nenhum objetivo prático de construção do conhecimento, não tem nenhum objetivo prático de, sanear o debate. Na verdade, é só uma demonstração de força, de quem tem o pau maior para bater na mesa. Então você percebe isso desde um bom tempo também. E, como eu falei ontem, inclusive, né, esse tipo de debate ele não visa convencer o debatedor, o interlocutor seu, mas visa falar com a audiência, visa convencer o público, você que está assistindo. Principalmente porque partem de solos conceituais ou, sei lá, de conhecimento ou de compreensão da realidade que são muito distintos e não se conectam. Só para fazer uma ressalva aqui logo de cara, né, vocês sabem que eu não sou simpatizante dos webcomunistas. Eu acho que o modo como eles operam nas redes sociais, o modo como eles propõem esse tipo de debate como demonstração de força e o modo como eles atuam é muito parecido com o modo como o MBL atua. Inclusive eu tenho indícios aí relevantes de que eles adotam as táticas do MBL, eles reproduzem, eles emulam o MBL nesse tipo de comportamento justamente para atrair audiência e ter visibilidade. Então, para mim, assim, esse tipo de prática, como se dá na internet, ela é muito corrosiva porque ela não contribui para nada, na verdade, né? Contribui para ter visibilidade, para ganhar audiência, para ganhar dinheiro, mas contribui bem pouco para sanear o debate e tornar mais civilizadas as interações entre as pessoas. Então, deixando claro essa ressalva. Mas o fato é que nesse caso aqui você tem essas trocas de acusação e você tem o Mamãe Falei já atuando num debate, numa forma de debate com o pessoal dos comunistas das redes sociais. Porque quando o Mamãe Falei faz vídeos reagindo a esses conteúdos ou faz vídeo respondendo a essas figuras, ele já está participando de um debate. Não é um debate, um na frente do outro ali, trocando réplicas, tréplicas. Não é um debate nesse formato, mas é uma forma de um debate público como ele se dá, né? Você pode ter um debate de muitas formas. Você pode ter um debate que se dá, por exemplo, entre artigos de jornal. Um colunista de jornal respondendo a outro colunista. Ou, sei lá, se dá em livros, né? Inclusive, ano passado eu debati com a Mamãe Falei e foi por escrito. E os textos são disponíveis na Amazon para quem quiser conferir. Inclusive, vale mencionar que o debate por escrito, como se deu, foi muito interessante. Acho que o resultado foi bem produtivo, até porque quem debateu comigo não foi o Arthur Duval que me desafiou, foi o Ricardo Almeida, que foi quem escreveu o texto ali. Eu tenho quase certeza que a contribuição do Arthur ali é mínima. E isso enriqueceu o debate. E só voltando, né, ao tópico de ontem, né, sobre esse solo comum, para mim, o que funcionou nesse debate por escrito foi justamente a surpresa minha, né, que foi realmente o que me espantou logo de cara, foi que tanto o Ricardo Almeida quanto eu partimos de algumas fontes comuns, alguns autores basilares sobre fascismo, e isso delimita o âmbito do debate, isso simplifica a interação, porque ali você, essencialmente você tem que se remeter a esses autores, portanto, isso contribui para que leve algum sentido. Você pode extrair conclusões diferentes, interpretações diferentes desses autores, mas você tem um horizonte bem reduzido de manobra, que são aqueles autores de referência. Esse é um outro aspecto importante para falarmos de debates nesse mundo contemporâneo, porque quando você tem referências muito distintas, para começar, já fica difícil você estabelecer ali qual é o ponto de contato, né? Do que estamos falando. Então, por exemplo, basta pensar no caso de pensadores marxistas, autores marxistas. Hoje em dia, em muitas áreas, em muitos setores, na economia, por exemplo, na ciência política ou na filosofia mesmo, são autores secundários, né? São autores marginais em alguns casos. Então, não são adotados como principais referências. Embora seja muito popular em alguns campos de conhecimento, em outros não são tão populares assim. Então, o que acontece é que esses autores marxistas, ou esses influenciadores marxistas, né, esses comunistas de internet,
eles adotam conceitos que não são conceitos hegemônicos. Então, muitas vezes estão usando palavras que parecem designar a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, a visão que eles têm de democracia não é a visão hegemônica de democracia. A visão que eles têm de autoritarismo não é a visão hegemônica de autoritarismo. A visão que eles têm de totalitarismo, como a gente já falou recentemente aqui, não é a visão tradicional e hegemônica de totalitarismo. O que eles pensam que é, por exemplo, capitalismo, nem sempre corresponde à visão que outros grupos ou outros conceitos hegemônicos têm de capitalismo. Então, se você não estabelece logo de cara do que estamos falando, o que o seu conceito designa, o que você quer dizer com esse conceito e o que eu quero dizer com esse conceito, não há como ter uma troca inteligente e produtiva, porque não estão falando a mesma coisa. Se eu falo de democracia e eu entendo, por exemplo, uma democracia representativa como, sei lá, Suécia, Brasil, Estados Unidos, sei lá, Reino Unido, e eles não entendem isso como democracia, o debate fica truncado e pouco avança. Eu falo sobre conceitualização, sobre conceitos, porque isso tem a ver com o conteúdo do vídeo de hoje, né? Porque o que o Mamãe Falei faz num trecho desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui é conceitualizar de maneira errônea o que é lucro, e isso torna impossível qualquer tipo de compreensão do que ele está falando e como ele está rebatendo os comunistas. Então eu quero ouvir com vocês aqui esse trechinho do Arthur Duval, sabe, definindo, ou tentando definir, ou exemplificar, né? Exemplificar o que é lucro e como essa é uma definição incorreta e, como eu falei, que afasta a gente do objeto a ser analisado ou investigado e como isso prejudica, inclusive, o debate. Vamos ouvir juntos aqui e depois pensarmos aqui sobre o que foi dito. E quando uma empresa privada tem lucro, põe uma coisa na tua cabeça. Ela gera emprego, ela paga imposto, então a sua função social está sendo cumprida. Você demonizar o lucro é você demonizar a atividade humana. Tá? Se você pegar lá, nos tempos das cavernas, o cara pegava uma pedra e ele lascava, a partir de uma pedra que não servia para nada e do seu trabalho, ele transforma aquilo no lucro. Qual é o lucro dele? A pedra lascada que ele usa como ferramenta. Isso é inerente à atividade humana, cara. O ser humano, ele produz para ter lucro. É isso. Nesse caso em particular aqui, o Mamãe Falei ele está respondendo aqui a uma fala do Gael Fato sobre lucro. Né? Empresas de mídia, né, grande mídia, que lucram, e aí há uma crítica nesse sentido. Né? A crítica marxista ao lucro é muito também essencial para o pensamento marxista, e o lucro é visto como um aspecto negativo do capitalismo, né? Mas, nesse caso aqui, ao confrontar essa ideia, o que o Arthur Duval faz é propor um exemplo que é basicamente falso, né? Não corresponde à definição tradicional de lucro. Eu quero acreditar que o Mamãe Falei sabe o que é realmente lucro, né? Tanto que ele foi empresário, tem empresa, sei lá. Então ele deve saber na prática o que é lucro, mas o exemplo dele é péssimo, né? Porque ele compara o lucro com a atividade do homem da caverna que vai lá e lasca uma pedra e a pedra pronta ali, sei lá, a ponta de lança ou a ponta de flecha, aquilo ali é o lucro dele. O produto final é o lucro dele. E isso é equivocado, né? Eu quero ler para vocês aqui uma definição bem simples, na verdade, aqui é do portal da indústria, aqui, é do portal governamental aqui, de lucro, que tem a ver até com contabilidade, inclusive, que lucro é o resultado financeiro positivo após a subtração das despesas operacionais e administrativas. É o que realmente sobra e pode ser distribuído ou reinvestido. Então, lucro é aquilo que você tira as suas contas, os seus gastos, o que sobrou é lucro. Vamos pegar o exemplo proposto aqui pelo Mamãe Falei, né? Vamos fazer um exemplo correto nesse caso. Vamos supor que esse homem pré-histórico tenha pego lá uma pedra bruta, né? Uma matéria-prima, né? Pegou uma pedra e lascou essa pedra e produziu uma ponta de lança. E aí ele levou 10 horas para fazer aquela ponta de lança. Acho que deve demorar mais para fazer uma ponta de lança, mas vamos dar um exemplo aqui hipotético, né? Demorou 10 horas para fazer aquela ponta de lança e a hora de trabalho desse homem pré-histórico, que é um cálculo feito aqui para a subsistência dele, o que ele precisaria para poder se manter, é de R$1 por hora. Ele pega essa ponta de lança e vende para um outro homem pré-histórico, né, um outro caçador, e ele vende por R$13. Então, assim, a matéria-prima saiu de graça, porque ele pegou na natureza, ele foi lá, pegou uma pedra e tem o tempo de trabalho dele. R$13, ele vende a pedra, os R$3 que são o excedente desse gasto de tempo dele, é o lucro do Homem das Cavernas. Então isso é o lucro, você extrai os gastos, extrai os custos, e o que sobrar é o lucro. E aí o que acontece vamos supor que esse Homem da Caverna resolve terceirizar a busca pela pedra, né? Ele contrata um rapazinho lá para ficar escolhendo pedras mais apropriadas para fazer a ponta de lança, para lascar a pedra. Ele contrata, ele paga 50 centavos por hora de trabalho desse rapazinho, 2 horas por dia, ele encontra umas pedras e traz
para esse cara que faz a lança. Então ele gasta R$1 por dia, né, 2 horas de trabalho, 50 centavos, ele gasta R$1 por dia para esse rapaz. Então isso aí é um dos custos da manufatura da ponta de lança. Se ele resolver vender por R$13 também, ele tem um lucro de R$2 em vez de 3. Ou vamos supor que ele compre a pedra, uma matéria-prima de um fornecedor. Então tem lá alguém que vende essa pedra por R$1 para ele. Não tem um rapazinho trabalhando para ele, tem lá um fornecedor. Ele compra por R$1, ele lasca a pedra, caso ele cobre R$13, o lucro continua sendo R$2, porque a matéria-prima custou R$1. A pedra lascada é o produto final do trabalho do cara que lascou a pedra, não é o lucro dele. Nesse caso, proposto pela Mamãe Falei, não é nem sequer uma mercadoria ainda, porque não tem finalidade de troca ou de venda ou o que quer que seja. Se esse cara pegar essa ponta de lança, esse produto final do trabalho dele, e ele usar para caçar um animal qualquer, ainda assim nem a pedra, nem o animal são lucro do trabalho dele. São produtos do trabalho dele, né? Se ele caçar um animal, foi lá o tempo que ele gastou para caçar um animal e poder comer depois o animal. Se ele vender partes desse animal para alguém, né? Aí sim a gente poderia falar em lucro. Se ele pega lá e calcula o tempo que ele gastou para fazer a pedra, para fazer a ponta de lança, o tempo que ele gastou caçando o animal, extraindo esses gastos, houver um valor excedente, esse será o lucro desse homem pré-histórico. O que o Arthur Duval fala aqui, e esse é um ponto controverso, na verdade, a gente pode pensar aqui se realmente procede ou não, acho que esse é um ponto de debate também fundamental, né? Quando ele fala que a obtenção de lucro é inerente à atividade humana. É difícil falar disso porque a gente tem um histórico, sabe, de centenas de milhares de anos, sabe, a pré-história humana, um período no qual não havia ideia de lucro. Então as pessoas trabalhavam, né, faziam suas atividades comunitárias, caçavam, produziam suas ferramentas, seus produtos, né, produziam seu trabalho, sem a ideia de lucro. Então é difícil dizer que isso seja inerente à espécie humana, porque durante centenas de milhares de anos, durante quase boa parte da existência do Homo sapiens, isso não havia. Isso é resultado depois, né? Isso é resultado de outras interações que vão se dando depois de certo momento na história da humanidade. Mas não dá para dizer que seja inerente. O que a gente sabe, sim, é que com o modelo atual, o modelo recente, nos últimos 10 mil anos, com o modelo econômico, né, de trocas ou de comércio, passa a se tornar central para a acumulação de capital. Então, nesse sentido, vamos supor lá que esse homem pré-histórico que faz pontas de lança resolva abrir uma barraquinha lá na tribo dele, lá no grupo dele, abre uma barraquinha e começa a vender essas pontas de lança com lucro. Isso permite com que ele pegue esse lucro, reinvista em seu negócio, amplie seu negócio, contrate funcionários para poder procurar as pedras, para poder lascar as pedras e desse modo obtenha mais lucro de modo a poder expandir o seu negócio, abrir uma outra barraquinha em outra tribo, sabe, vizinha, e depois comprar os navios para poder comercializar, sabe, no mar isso e levar para outras cidades, ou seja, o lucro se tornou central para poder expandir um negócio, para poder ampliar as atividades de uma empresa. Mas, lembrando que também envolve a exploração da mão de obra do trabalhador. Então, quando ele contrata lá o rapazinho para pegar a pedra para ele e pagar R$1 para ele poder coletar essas pedras, o salário que você recebe não é lucro da sua atividade. O salário que você recebe é uma compensação pelo tempo que você gasta para exercer certa atividade. Geralmente, há uma correlação entre salários baixos para que o empresário, para que o dono do capital tenha mais lucro. Então é isso que é criticado em grande parte por teorias que questionam o modelo capitalista, porque você tem ali salários baixíssimos para os trabalhadores que não possuem os meios de produção do seu trabalho, eles fornecem a sua mão de obra, eles fornecem seu tempo de existência para o empregador, para o patrão, enquanto os patrões enriquecem com base na exploração dessa mão de obra. Mas é muito difícil dizer que o lucro, a ideia de lucro, né, a noção de lucro, seja inerente à atividade humana, porque não foi assim durante muitos milênios mesmo. Mas é um modelo econômico vigente hoje. As empresas produzem para obter lucro de modo a enriquecer os patrões e enriquecer os acionistas. Mas o curioso, só para fechar esse vídeo aqui, é a tentativa mal lograda do Mamãe Falei de definir o que é lucro ao apresentar um exemplo que é incorreto, é objetivamente incorreto e que pouco esclarece na ideia que ele quer defender. Nesse caso aqui, ele deveria ter chamado o Ricardo Almeida para explicar o que é lucro. Quem sabe aí teria sido menos equivocado nesse intuito. E por fim, só reforço aqui a minha perplexidade diante do modo que essas pessoas atuam diante do debate, né, da ideia do debate, como se fosse quase uma luta de MMA, né? Vamos se encontrar no ringue lá para quebrar a cara um do outro. Como se a proposta do debate fosse essa, como se a função
do debate fosse essa, de tentar humilhar o outro, de provar que o outro está errado a qualquer custo, de, sabe, vencer o debate. É uma crítica que eu faço bastante no meu livro sobre esse tópico, que essencialmente é uma proposta ética para debater com as pessoas, né? Vou deixar aqui para vocês o link na descrição desse vídeo, se chama Como Vencer no Debate Tendo Razão, e que explora essa ideia do debate como disputa de poder, como demonstração de força, como tentativa de humilhação dos demais. Então vale conferir para compreender como é essa dinâmica no mundo de hoje e nas redes sociais principalmente. Deixa o link na descrição. Me digam o que vocês pensam aqui sobre esse formato do debate, né, esse tipo de desafios feitos o tempo todo na internet. Como você entende o exemplo dado aqui pelo Arthur Duval de lucro, né? Um exemplo equivocado. Como eu falei, eu acho que ele sabe o que é lucro, mas o exemplo dele foi péssimo, foi horrível o exemplo dele. Mas me diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!